Salve, salve pessoal. Aqui quem fala é Armando Luiz Serra, do canal Armando nas Redes, e estou de volta aí depois de uma relativamente longa ausência no meu canal do YouTube, né? Então, desde o meio de 2019 eu não fazia vídeos, por várias razões que não vêm ao caso, mas eu vou voltar, estou pretendendo voltar e também estou experimentando aí uma nova plataforma. Eu vou ver como é que eu consigo lidar com ela e produzindo algum conteúdo, tentar fazer vídeos relativamente curtos, né? E hoje eu vou falar sobre um assunto que certamente todo mundo já está muito a par desse assunto por conta da divulgação nos meios de comunicação e em inúmeros outros canais do YouTube, né? Enfim, as coisas que eu estou vendo, né, acabaram me motivando a fazer esse vídeo, embora eu não seja especialista, não é, no assunto, mas eu vou me basear naquilo que eu já li, naquilo que eu tenho ouvido e visto, né, de especialistas, e vou confiar um pouquinho no meu taco aí de pelo menos ser capaz de interpretar, né, corretamente isso que tem sido divulgado, né, inclusive as partes mais técnicas, né? É claro, estou me referindo aí à pandemia de coronavírus, né, do Covid-19, que é o nome oficial aí da doença, né? E o motivo pelo qual eu vou falar um pouquinho sobre isso é que eu acabei presenciando, né, ainda que indiretamente, uma série de comentários, de opiniões a respeito desse assunto, e como isso também tem polarizado bastante a discussão, como de resto a gente já tem visto isso acontecer desde, sei lá, 3, 4 anos atrás, com toda aquela história, né? Do impeachment da Dilma Rousseff, do Temer assumir como presidente, depois da eleição do Bolsonaro, né? E, na verdade, é tudo o que aconteceu a partir daí, né? E um dos fatores assim que eu quero destacar nesse período foi exatamente uma política de contenção de gastos, né? E uma política também de retirada gradual do Estado de vários setores, de várias atividades importantes para um país e da retirada também digamos assim, do colchão de proteção social que existia no Brasil, né? Então, isso envolvendo a legislação trabalhista, né, e a reforma da Previdência. Por que eu estou falando desses assuntos? Né? E esses assuntos foram alvo de muita discussão, de muita polarização também. Eu estou falando porque é basicamente aquilo que nós precisaríamos ter em uma situação de emergência. É claro que ninguém previa que isso iria acontecer agora, no entanto, existe toda uma discussão com relação ao papel do Estado na defesa, né, das questões sociais. Né? E nós estamos vivendo um momento em que isso, né, foi atacado de todas as formas. E isso teve reflexos também no quê? Na pesquisa. Né? Então, o ponto-chave também é esse. Né? O governo Bolsonaro tem atacado sistematicamente as universidades, né? Tem minado a possibilidade das universidades exercerem a sua autonomia, e inclusive na questão da pesquisa. Né? E qual é o impacto que isso está trazendo? Ora, nós, a partir do momento que constatamos que nós íamos lidar com uma pandemia, nós temos que estar preparados para enfrentar essa pandemia, tanto do ponto de vista de políticas públicas para a saúde pública, quanto de políticas científicas, né, para produzir conhecimento e ajudar no combate a essa pandemia, tá certo?
Então, o que que acontece, né? Nós chegamos num ponto em que o Brasil já tem um certo número de casos, esse número está crescendo todos os dias, não é? Já temos aí também um número de mortos e, na verdade, estamos patinando nas medidas que deveriam ser tomadas, né? Então, o que que nós temos visto aí mundo afora? Temos visto os governos fazendo uma política de, digamos assim, fechamento, não é, das atividades econômicas, sociais, né, promovendo ou impondo até mesmo, né, um isolamento social das pessoas, pedindo ou obrigando as pessoas a ficarem em casa, evitando o contato com um grande número de pessoas, para tentar conter o alastramento da doença. Né? E o que está acontecendo no Brasil? Ora, nós estamos vendo que existem autoridades, governantes, né, no caso, os governadores dos estados, que estão aí tentando promover algum tipo de ação para conter a disseminação da doença, porém, temos um presidente que tem se mostrado refratário a qualquer medida que implique numa paralisação, ainda que parcial, das atividades econômicas, né? Ou seja, né, as empresas, do ponto de vista dele, não podem parar, porque a economia não pode parar, né? E onde é que a gente vai encontrar um paralelo a isso? Atualmente, em praticamente nenhum outro país, ou pelo menos não nos países que estão sendo afetados por essa pandemia, o que inclui basicamente a maior parte dos países que são reconhecidos no mundo. Não é? Mesmo os Estados Unidos, não é, com as atitudes do Trump, que são atitudes muitas vezes ambíguas, ou até mesmo contrárias a certas determinações, né, nós estamos vendo lá que está sendo feita alguma coisa. Né? Então, as propostas de diminuição da atividade econômica, manutenção de atividades econômicas essenciais apenas, e basicamente manter as pessoas em casa. Essa é a recomendação. Não é? Paralelamente a isso, é necessário que se faça um esforço no sentido de quê? De garantir que as pessoas, principalmente as pessoas que são vulneráveis ou mais vulneráveis, tenham uma renda básica para se manter durante o período dessa contenção, ou de quarentena, como é chamado também, né? E aqui nós vimos aí durante a semana, na verdade, uma política no sentido contrário, né? O presidente propondo não, né? Editando uma medida provisória suspendendo o pagamento de salários por 4 meses, né? O que, segundo a maioria dos analistas, mesmo aqueles que são conservadores e até mesmo entre aqueles que eram e eventualmente ainda são apoiadores do presidente, é, apontando que isso traria uma tragédia, né, para o país, tá certo? Então, nosso quadro é esse, né? Eu, particularmente, eu estou me mantendo em casa já há 11 dias, né? Saí uma vez para fazer compras rapidamente e voltei, né? E a perspectiva é que a gente que fiquemos aí por mais, talvez, um mês, não sei, né? Não quero, obviamente, fazer prognóstico aqui de tempo, mas o fato é que isso tem gerado bastante problema, né? O presidente ele quer que as atividades sejam retomadas, ele tem até modificado a legislação no sentido de considerar o que é atividade essencial e que se mantenha funcionando. Isso tem causado bastante indignação, né? Claro que existem aí interesses bastante evidentes
dessas atitudes do presidente, né? E um outro aspecto importante também, né, que a gente deve ressaltar é o papel que ele desempenha como líder de uma nação, não é? E o que nós vimos aí nas últimas 2 semanas, né? O presidente, é, primeiro, basicamente estimulando as manifestações que ocorreram no dia 15 de março, né? Já com a perspectiva do alastramento da pandemia. E depois, ele entrando em contato com as pessoas, sendo que havia a suspeita de que ele mesmo estaria contaminado com o vírus. Né? Coisa que nós, na verdade, estamos aí no limbo sem saber se está mesmo ou não, embora toda a comitiva que viajou com ele para os Estados Unidos tenha sido testada como positiva. Ou seja, 20 e tantas pessoas que que estão contaminadas. Então, isso é bastante problemático. E um outro aspecto também né, que mostra o quanto uma atitude de um líder de uma nação pode ser prejudicial foi o fato de ele estimular ah, o, o consumo, né, a adoção, né, se podemos dizer assim, da cloroquina, um medicamento que era usado para tratar malária e algumas outras doenças, como lúpus, né, uma doença autoimune. Isso provocou uma corrida enorme para as farmácias e desencadeou aí uma escassez desse produto que já era receitado para as pessoas que tinham essas outras doenças e que precisam desse medicamento. A grande questão aí é que esse medicamento ele não foi testado clinicamente. Parece que os trabalhos que foram publicados a respeito desse medicamento envolvem apenas testes in vitro, né? Basicamente usando culturas de células e tal, e não há um teste feito com seres humanos. Né? Isso é claro, isso está dentro de um contexto de um protocolo, né, experimental, e isso leva algum tempo, né, até que seja verificada a eficácia do medicamento, ou melhor, do produto, e para depois ele se converter num medicamento que vá ser usado nesse contexto específico, no caso, o tratamento do coronavírus. Né? Eu até, por conta disso, eu peguei aqui um trabalho que foi publicado na revista Nature, né, para que a gente possa dar uma olhada aqui nessa questão. Isso porque, basicamente, as pessoas estão achando que o uso desse medicamento já é algo líquido e certo, né? E na verdade não é bem essa a questão, tá? Deixa eu só dar uma mexida aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Agora sim. Então, olha só. O trabalho é esse aqui, né? Está em inglês, né? Obviamente. Mas, assim, traduzindo livremente o título, é a hidroxicloroquina, um derivativo ou um derivado menos tóxico da cloroquina. É efetivo em inibir o SARS-CoV-2, a infecção por SARS-CoV-2 in vitro. Né? Então, a chave aqui está aqui, ó, in vitro, tá certo? Um trabalho feito por uma equipe de pesquisadores chineses. Né? Uma das coisas que tem se dito é que os trabalhos que foram feitos na China, eles não têm muita confiabilidade, mas em todo caso, eu não vou entrar nesse mérito aqui. O importante é o fato de que, nas conclusões do trabalho, os autores, eu vou pegar bem essa parte aqui, ó,
É, né, eles estão falando sobre uma possibilidade aqui, mas que ainda aguarda confirmação para por testes clínicos, tá certo? Então, e o próprio título também, né, ele acaba levando essa questão, né? É, isso eu falo por quê? Porque existem pessoas que, tendo sido levadas influenciadas pelo presidente ou não, né? Essas pessoas saem aí pelas redes sociais, divulgam notícias falando que esse medicamento, a hidroxicloroquina ou mesmo a cloroquina, podem ser usadas para o tratamento da doença, tá certo? Mas não é o que os cientistas estão falando, né? Pelo menos não há nada oficial, né, a esse respeito. Oficial no sentido, bem, os órgãos reguladores, né, da pesquisa com princípios ativos, com substâncias que podem ser convertidas a medicamentos, eles não estão dizendo que, neste caso, esse composto já passou por testes clínicos, já passou por todos os trâmites, foi aprovado e pode ser convertido no medicamento e que vai ser comercializado. Mesmo que isso aconteça, né, isso vai levar algum tempo ainda. Então, até isso acontecer, nós precisamos, na verdade, continuar tomando as providências que têm sido recomendadas pela Organização Mundial da Saúde, pelas autoridades de saúde pública, no caso aqui, as autoridades de saúde pública do Brasil, né? Infelizmente, o ministro da Saúde, que vinha sendo bastante elogiado, parece que agora também está mudando seu discurso, o que é muito preocupante, mas nesse caso nós podemos recorrer a outras autoridades que têm sido bastante sensatas nessa questão, né? É interessante isso, né? E o mesmo problema aconteceu com é, me fugiu o nome agora, fosfetanolamina, né? Nos anos 14, 15, 16, 17, 18, né? Uma substância que já era produzida pelo laboratório de química do Instituto de Química da Universidade de São Paulo, da USP de São Carlos, né? E que vinha sendo distribuído pelo pesquisador, e as pessoas usando essa substância como para o tratamento de vários tipos de câncer, né? No entanto, isso causou polêmica porque essa substância não tinha passado por testes clínicos, tinha passado apenas por testes com animais. E então isso gerou uma polêmica, gerou muita notícia também nos meios de comunicação. Existem relatos de casos de pessoas que alegam ter tomado a substância e terem melhorado ou até mesmo se curado de câncer, mas isso é muito diferente, por exemplo, daquilo que a ciência propõe como sendo uma substância que pode ser convertida num medicamento que vai ser usado no tratamento de uma doença, né? Então isso requer ensaios clínicos, né? Ensaios clínicos que sejam randomizados, que sejam que tenham na metodologia o chamado duplo cego, ou seja, né, o uso da substância, o uso de um placebo, mas sem que os próprios pesquisadores e os participantes do teste saibam o que é a substância e o que é o placebo, né? Essa metodologia ela é muito consagrada na pesquisa clínica, né? E não foi o que aconteceu, né? E mesmo quando a gente considera que uma reportagem conseguiu localizar pessoas que alegaram ter melhorado ou ter se curado do câncer usando a fosfetanolamina, isso deveria, então, na verdade,
ter aí a chancela dos pesquisadores e, no caso, da Anvisa, né, que é o órgão regulador da distribuição de medicamentos que já passaram pelos testes clínicos todos, né? É interessante, né, porque as pessoas acham que isso é um processo burocrático, que isso demora, elas não podem perder tempo, não podem esperar, não é? Mas a ciência tem sido construída assim já desde muito tempo, né? Então, se nós não temos esse medicamento, né, essa substância que como medicamento ainda, é porque talvez ela não tenha sido alvo de pesquisas suficientes, né, considerando que só um pesquisador estava usando isso, é, e mesmo porque existem testes que foram feitos posteriormente que mostraram que ela não tem essa eficácia toda, né? A gente precisa pensar sempre em termos estatísticos, né? Então, numa pesquisa, nós vamos ter uma amostra que é considerada estatisticamente significativa, e não são poucos indivíduos, não são 2, 3 indivíduos, sim 100, 200, dependendo do caso, né? Então, considerando uma amostra desse tamanho, ou desses tamanhos, eh, deveria se verificar que a substância ela é efetiva em pelo menos 95% desses casos, né, dessa amostra. E parece que é isso, né, não é isso que, que foi constatado, né, pelas pesquisas feitas depois que surgiu essa polêmica. É claro, né, que havendo algum indício, né, de que uma substância possa ser usada num tratamento, há a possibilidade de se fazerem os testes para confirmar ou não aquilo que foi indicado, né? Mas é muito curioso, né? Porque as pessoas acabam colocando, né? Elas estão fragilizadas, elas colocam o emocional na frente do racional, né? São os desejos contra as necessidades, né? Digamos assim, né? Enfim, eh, eu queria colocar um pouco essa questão, né? Não sei se eu vou conseguir contribuir mais do que já foi feito, mas para lembrar desses aspectos, né? Porque esse tipo de episódio, tanto no caso da fosfetanolamina, quanto no caso agora da cloroquina, hidroxicloroquina, enfim, ah, eu percebo que as pessoas se colocam numa posição de ceticismo, de dúvida, né, no que a ciência é capaz de fazer. Né? Isso provoca um problema de credibilidade bastante grande. Né? E é nessas horas que os médicos, os cientistas das diversas áreas relacionadas, né, eles têm que se manifestar, têm que usar os meios disponíveis e a gente tem que salvaguardar isso, né? A gente tem que replicar isso para que as pessoas não caiam naquela coisa de que vai aparecer um milagre, aí um medicamento milagroso que vai resolver a situação, né? Nessas horas, a gente tem que resgatar a credibilidade da ciência, né? E divulgar isso da melhor maneira possível para que as pessoas possam aprender, possam conhecer um pouco sobre o funcionamento dos aspectos biológicos. Né? É, é uma questão política, sem sombra de dúvida. Né? Quando se fala em doenças, né? Não entra apenas a questão biológica, é claro que a questão biológica é importante, né? E até com relação a isso, né, é interessante porque surgiram muitas teorias conspiratórias aí a respeito da origem desse vírus, que esse vírus teria sido fabricado em laboratório, mas já existe também um trabalho da Nature falando que, na verdade, as análises do material genético desse vírus indicam que ele é natural, né?
claro que as teorias vão ficar por aí, né? Pode ser que surjam fatos novos, mas enquanto isso não acontece, então a gente vai ficando com a evidência que existe, né? De qualquer maneira, essa é uma questão política, não é? Porque afinal de contas isso indica como, não é, a sociedade está organizada no mundo inteiro, não é? Como que está ocorrendo o desenvolvimento econômico, político e social no local, não é? Então, às vezes, as condições que existem no país ou mesmo no mundo, elas acabam favorecendo a disseminação de agentes causadores de doenças, tá certo? Então, nós, na verdade, precisamos estar sempre atentos, preparados para tentar resolver os problemas quando eles surgem, né? E daí, então, a gente entra na questão da qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para um país, né? Ou mesmo para todos os países, tá certo? Qual que é o modelo que responde melhor a isso tudo, né? Então, nós estamos vendo isso agora, né? O que aconteceu, né? A doença, o Covid-19 começou na China, né? A China fez todo um programa de contenção, conseguiu conter o vírus em um tempo relativamente rápido, mas de qualquer maneira o vírus se espalhou e agora os países aí que são mais afetados estão enfrentando isso com uma certa dificuldade, porque eles não estavam tão bem preparados como a China, fazendo uma comparação assim grosseira, né? Agora, o que assusta, por exemplo, são países como o Brasil, que, né, dadas essas atitudes que nós estamos vendo, torna a situação muito mais temerária, né? Então a gente precisa refletir bastante sobre isso e procurar as informações, procurar o conhecimento. Agora é a hora de procurar a ciência, de mostrar mostrar que a ciência tem credibilidade, que a ciência que vai ajudar a resolver isso da melhor forma possível, tá certo? E não o contrário, não é a fé, me desculpem os religiosos, tá certo? Mas é o conhecimento, a ciência que vai resolver isso, mas isso tudo num contexto político adequado, num contexto político e social adequado, tá? Não é só a ciência sozinha também que vai resolver isso, tá bom? Então eu queria dar essa mensagem aí para vocês. Peço que vocês comentem, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. Eu vou deixar os links dos artigos, quem tiver interesse, quiser ler. E se puderem, né, deem o ok lá, o joinha, tá? Acionem as notificações e eu vou procurar fazer outros vídeos aqui para frente com temas aí relacionados à ciência, à filosofia, até mesmo à política, né? Dependendo se esses assuntos se interpenetrarem, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.